livro Vida e Sexo, psicografado por Francisco Cândido Xavier, através de Emmanuel. Homossexualidade. Capítulo 21, de 26. Homossexualidade. Pergunta: quando errante, que prefere o espírito? Encarnar no corpo de um homem ou no de uma mulher? Resposta: isso pouco lhe importa. O que o guia na escolha são as provas por que haja de passar. Item 202 de O Livro dos Espíritos. A homossexualidade, também hoje chamada de transexualidade, em alguns círculos de ciência, definindo-se no conjunto de suas características, por tendência da criatura para a comunhão afetiva com uma ou outra criatura do mesmo sexo, não encontra explicação fundamental nos estudos psicológicos que tratam do assunto em bases materialistas. Mas é perfeitamente compreensível à luz da reencarnação. Observada a ocorrência, mas com os preconceitos da sociedade, constituída na Terra pela maioria heterossexual, do que com as verdades simples da vida, essa mesma ocorrência vai crescendo de intensidade e de extensão com o próprio desenvolvimento da humanidade. E o mundo vê, na atualidade, em todos os países, extensas comunidades de irmãos em experiência dessa espécie, somando milhões de homens e mulheres, solicitando atenção e respeito em pé de igualdade ao respeito e à atenção devidos às criaturas heterossexuais. A coletividade humana aprenderá gradativamente a compreender que os conceitos de normalidade e de anormalidade deixam a desejar quando se trate simplesmente de sinais morfológicos, para se erguerem como agentes mais elevados de definição da dignidade humana, de vez que a individualidade em si exalta a vida comunitária pelo próprio comportamento na sustentação do bem de todos, ou a deprime pelo mal que causa com a parte que assume no jogo da delinquência. A vida espiritual, pura e simples, se rege por afinidades eletivas essenciais. No entanto, através de milênios e milênios, o espírito passa por fileira imensa de reencarnações, ora em posição de feminilidade, ora em condições de masculinidade, o que sedimenta o fenômeno da bissexualidade, mais ou menos pronunciado em quase todas as criaturas. O homem e a mulher serão, desse modo, de maneira respectiva, acentuadamente masculino ou acentuadamente feminina, sem especificação psicológica absoluta. À face disso, a individualidade em trânsito da experiência feminina para a masculina, ou vice-versa, ao envergar o casulo físico, demonstrará fatalmente os traços da feminilidade
em que terá estagiado por muitos séculos, em que pese ao corpo de formação masculina que o segregue, verificando-se análogo processo com referência à mulher nas mesmas circunstâncias. Obviamente compreensível, em vista do exposto, que o espírito no renascimento, entre homens, pode tomar um corpo feminino ou masculino, não apenas atendendo-se ao imperativo de encargos particulares em determinado setor de ação, como também no que concerne a obrigações regenerativas. O homem que abusou das faculdades genésicas, arruinando a existência de outras pessoas com a destruição de uniões construtivas e lares diversos, em muitos casos é induzido a buscar nova posição no renascimento físico em corpo morfologicamente feminino, aprendendo, em regime de prisão, a reajustar os próprios sentimentos. E a mulher que agiu de igual modo é impulsionada à reencarnação em corpo morfologicamente masculino, com idênticos fins. E ainda, em muitos outros casos, espíritos cultos e sensíveis, aspirando a realizar tarefas específicas na elevação de agrupamentos humanos e, consequentemente, na elevação de si próprios, rogam dos instrutores da vida maior, que os assistem à própria internação no campo físico, em vestimenta carnal, oposta à estrutura psicológica pela qual transitoriamente se definem. Escolhem, com isso, viver temporariamente, ocultos na armadura carnal, com o que se garantem contra arrastamentos irreversíveis no mundo afetivo, de maneira a perseverarem, sem maiores dificuldades, nos objetivos que abraçam. Observadas as tendências homossexuais dos companheiros reencarnados, nessa faixa de prova ou de experiência, é forçoso se lhes dê o amparo educativo adequado, tanto quanto se administra instrução à maioria heterossexual. E para que isso se verifique em linhas de justiça e compreensão, caminha o mundo de hoje para mais alto entendimento dos problemas do amor e do sexo. Porquanto, à frente da vida eterna, os erros e acertos dos irmãos de qualquer procedência, nos domínios do sexo e do amor, são analisados pelo mesmo elevado gabarito de justiça e misericórdia. Isso porque todos os assuntos nessa área da evolução e da vida se especificam na intimidade da consciência de cada um. Emmanuel, Uberaba, 5 de junho de 1970. Querido amigo, querida amiga, que bom estarmos novamente juntos para este capítulo que causa muita confusão e discussão em nossa sociedade. É utilizado aqui por Emmanuel a pergunta 202 do Livro dos Espíritos. É perguntado então a Kardec, aos espíritos, por Kardec, se quando errante
o que prefere o espírito, encarnar no corpo de um homem ou de uma mulher? Errante, só lembrando que é a situação que passa o espírito quando ele não está no corpo físico. Isto é, ele está no plano espiritual, aguardando uma reencarnação, não é? Depois de ter saído de outra. Então, quando ele está no plano espiritual, ele prefere o quê? O corpo de um homem ou de uma mulher? Isto é, ele tem preferências? Eis a pergunta. E a resposta diz que isso pouco importa, porque o que interessa são as provas que ele haja de passar. Para muitos, esta resposta não é completa. Mas se nós vemos o que Deus nos traçou, esta realmente é a linha de conduta. Emmanuel então começa a dizer que a homossexualidade, também hoje chamada de transexualidade, define um conjunto de características pelas quais a criatura procura uma comunhão afetiva com pessoa do mesmo sexo. Mas ele coloca que, embora tenhamos diversos estudos nesta área da educação, na área médica, da ciência, não se encontra um efetivo estudo nessas bases materialistas, ou seja, uma explicação pela qual a criatura está obedecendo aquele trajeto. A criatura está agindo daquela forma, não é? É porque ela quer? É porque o corpo está fazendo isso, não é? Mas à luz da reencarnação, isto é perfeitamente compreensível. E ele continua dizendo que a maioria da sociedade na Terra é considerada heterossexual. E, com verdade simples da vida, essa ocorrência vai crescendo, isto é, cada dia mais tem havido um maior número de pessoas que estão nessa faixa que nós estamos comentando. Acredito que um dos principais motivos é realmente a evolução do homem. O homem vai se evoluindo e vai deixando então de ter aquela coisa dura como existia no passado. Que os homens que tinham essa condição, eles até casavam forçosamente pela família, não é? Hoje a pessoa não é obrigada a fazer isso mais. Casava naturalmente com o sexo oposto. Então, na comunidade hoje, todos os países, nós temos milhões de criaturas, não é? Que estão envergando um corpo de um sexo, mas que não estão compatíveis com aquele corpo, que solicita então atenção e respeito, e impede igualdade com os heterossexuais. E ele coloca uma coisa que realmente tem acontecido, porque esse livro escrito há tanto tempo, não é? Ele coloca que a coletividade humana vai aprendendo gradativamente a compreender, se não compreender, mas aceitar, a ser mais tolerante, não é? E então esses sinais morfológicos que acabam aparecendo, não interessa. O que interessa é a moral da criatura, é o comportamento dela diante da vida. É isso que importa, não é? Aqui, Emmanuel já começa a explicar o que é que está
efetivamente ocorrendo. Que a vida espiritual é pura e simples. E que através de milênios e milênios, o que o espírito tem feito? Ele tem atravessado por diversas reencarnações. Ora como mulher, ora como homem. Então, existe em todos nós a sedimentação deste fenômeno chamado bissexualidade. Ele é mais ou menos pronunciado em todas as criaturas, porque nós passamos por todas elas. Mas acontece que cada um de nós temos mais acentuadamente um dos sexos, ou masculino ou feminino. Por isso nós somos considerados heterossexuais. Mas, como ele bem colocou, nós temos sedimentado em nós os dois sexos. E nesta outra parte, ele continua dizendo que, embora tenhamos estagiado diversas vezes numa determinada experiência, quando nós envergamos este casulo, né, esse novo corpo, existe um porquê disso, não é? Existe um porquê e muitas vezes até é compreensível. Muitas vezes ocorre de forma aleatória. Quando existe de forma aleatória, é quando espíritos ainda muito rudimentares, eles reencarnam até sem saber o que está acontecendo. Isso acontece também nos princípios da reencarnação. Mas, quando já vem um certo entendimento, nós vamos ver agora que já existe outros motivos mais importantes. Então, nessa parte, ele já diz que o renascimento aí, não apenas para entender os imperativos, né, mas da reencarnação, mas as obrigações regenerativas. Isto é, o mais importante de tudo é, como disse no início, não é? São as provas pelas quais o espírito deve passar. Isto é, o aprendizado. Isto é o mais importante. Qual é o conteúdo que ele está pretendendo absorver ali naquela encarnação? Se é homem, se é mulher, se é transexual, não importa. O que importa é o aprendizado. Aqui, Emmanuel explica algumas dessas questões. Então ele diz, por exemplo, que o homem, em encarnação passada, ele abusou das faculdades genésicas e arruinou diversas outras uniões, diversos lares. Então, o que acontece? Ele vem conscientemente, ou às vezes até inconscientemente, ele vem renascer num corpo feminino, para aprender ali as questões da prisão. Porque como ele tem muito forte, muito acentuado a parte genésica do homem, então ele vindo para um corpo feminino, ele vai ter ali um momento de reflexão, para que ele possa buscar a equilibrar aquela parte genésica que é de muita importância. E da mesma forma ocorre com a mulher, para que ela possa também recuperar e equilibrar. Este é o verdadeiro sentido da vida. O aprendizado e também o equilíbrio de suas faculdades como um todo. Nessa outra parte, Emmanuel reporta-se a casos de espíritos que vêm com tarefas específicas, tarefas próprias mesmo, que ele vem para até ajudar grupos humanos. Então ele vem nessa condição de espírito
que reencarna com um corpo de sexo oposto àquele que ele tem mais afinidade. Então, ele vem com essa vestimenta até para absorver essa estrutura psicológica que é diferente da dele. Porque a estrutura fisiológica que um homem absorve no corpo de homem é diferente quando ele vem no corpo de mulher, não é? São os hormônios, é a gestação, é realmente, podemos assim dizer, uma coisa completamente diferente. Então, essas pessoas escolhem viver ocultos provisoriamente, para que eles não sejam arrastados, não é, para maiores dificuldades. E vendo essa forma de companheiros que encarnam nessas faixas de prova ou de experiência, o amparo educativo da família ela é de fundamental importância, porque é preciso que a família dê ali o suporte para que ela possa ter êxito no seu programa que ela mesma traçou. E as linhas de justiça e compreensão caminham hoje para esse entendimento dos problemas do amor e do sexo, não é? E esses erros, acertos de qualquer procedência são analisados pela justiça da misericórdia, a misericórdia que é divina, que somente ela tem esse poder de nos analisar. E na conclusão diz que isso porque na evolução é a intimidade de cada um que vai realmente sobrar no final desta vida carnal. Daqui nós podemos resumir alguns tópicos importantes que referem-se a como ele vem aqui para o mundo espiritual. Então, acredito que quando se trata de espíritos ainda infantis, o renascimento em corpo de homem ou de mulher, isso é indiferente. Até porque ele precisa adquirir as duas formas de consciência, podemos assim dizer, no corpo físico de homem e de mulher. Agora, quando ele já tem uma certa evolução, ele já pode escolher para poder ter um aprendizado maior naquela parte. Outros já vêm para, vamos dizer assim, reajustar débitos que ele contraiu no passado. Então ele abusou sexualmente de criaturas do sexo oposto, agora ele já vem com aquele mesmo sexo exatamente para poder equilibrar-se. Não é pagar. Essa forma de falar pagar, realmente fica parecendo que nós estamos sempre sem o livre-arbítrio, não é? Existem casos que você procura, a pessoa procura ter aquele sexo diferente exatamente para reajustar. Agora, é claro que tem alguns que são compulsoriamente reencarnados para ter um sexo diferente compulsoriamente, ou seja, ali vem diante da lei de atração mesmo. Então, é preciso, mas isso é bondade divina. A gente enxerga que isto é bondade divina quando isso acontece, não é? Então, para finalizar, eu quero dizer que nós temos que ter um profundo respeito por todas as criaturas, independentemente se é hétero ou se é bissexual, transexual, seja lá o que for. Qualquer comportamento que essa criatura tenha, é preciso que nós a vejamos como um espírito eterno, e não ver aquilo que está de fora e com o nosso preconceito, não é? Que todos nós temos
preconceito, ou seja, nós temos ideias já concebidas e que nós muitas vezes não abrimos mão desse conceito que nós temos e que achamos que ele é correto e que ele não muda e não é imutável. Na verdade, nós temos que refletir sobre isso. Ver a criatura como espírito eterno e não haver o julgamento, como falar, essa criatura está tendo uma ação compulsória, né? Ela fez mal na outra encarnação para outras criaturas e agora veio com o mesmo sexo para pagar, não é? Vamos tirar de nossas vidas o que nós chamamos de julgamento. Deixemos isso de lado, que isso não traz fruto algum. Estou feliz por estar aqui com você e espero que você tenha aprendido, assim como eu, nesta lição maravilhosa de Chico Xavier e Emmanuel. Um grande abraço e até mais ver.